Alô, avezinhas de plantão! Aqui quem fala é a sua Fênix, a Fênix de salto alto, do ninho para o grande voo. E hoje estamos aqui, mais um episódio, com a minha convidada, linda, maravilhosa, doutora Daniele. Tudo bem, meu amor? Oi, Josi, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui. Ela é maravilhosa, ela é uma especialista em estética facial. E hoje a gente vai falar sobre beleza. Beleza interna, de dentro para fora, né? Literalmente. E esse bate-papo eu quis trazê-la porque, particularmente, a gente teve uma conexão muito verdadeira, né? Eu postei alguns vídeos na internet e ela super se conectou comigo. E eu já tinha ido na clínica dela e, sem saber, fiz o convite, né? E ela super aceitou a participar desse podcast para a gente falar realmente sobre o que realmente a mulher precisa, né? Transparecer mesmo. Essa beleza que todo mundo vê imposta, né, nas redes sociais. A gente acaba adquirindo aquela vontade, aquela expressão que às vezes não é nossa, né? E muito disso ela se conectou muito comigo e ela falou que acontece isso muito com muitas pacientes que você atende. Então, assim, primeiro eu vou te apresentar para as minhas maravilhosas Fênix e dizer também que muito bem-vinda ao nosso ninho. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Você vai abrilhantar muito com seu conhecimento, com sua experiência, né, de vida, porque você tem uma experiência, assim, maravilhosa. A sua história me trouxe muitos insights de muita coisa que já aconteceu comigo também. E esse espaço, né, como eu digo, esse ninho, esse espaço é nosso, é um espaço seguro, é o nosso porto seguro. Então, aqui a gente pode falar de tudo, né? Não temos bloqueio, nós podemos falar de amor, de rejeição, de beleza, de aceitação, né? Então, esse espaço é para trazer pessoas que queiram se reconectar e trazer aquela fênix que está lá perdida, para ela ressurgir e para trazer força para novos voos. Então, minhas amigas, vocês que estão aí perdidas sem saber, se olhando no espelho, não se amando, né? Eu trouxe aqui uma especialista em beleza, que ela é linda, maravilhosa, e ela encontrou a beleza dela. Trouxe também, me ajudou a trazer um pouco da minha. Então, a gente vai explicar como esse processo é feito, para a gente discutir e trazer muitos insights, muitas coisas que às vezes vêm vendendo na mídia, né, também, e que às vezes as pessoas estão muito enganadas, né, são muito enganadas, é uma beleza muito exagerada, muito forçada, e às vezes uma pessoa que às vezes nem se reconhece, né, a gente vê aí várias pessoas hoje de vários meios, né, que você vê o antes e depois da pessoa, você vê que a pessoa totalmente se transformou. E será que realmente não é um exagero? Então, a gente vai falar um pouco de tudo isso. É um papo polêmico, mas que vai ser muito interessante para todas nós. Então, a gente vai trazer muita coisa bacana nesse bate-papo. E eu vou apresentar ela como ela é realmente digna, porque ela é maravilhosamente uma dentista formada com todas as suas, né, pompas, vamos dizer assim. E depois você foi para o meio da estética, né? Foi uma escolha sua? Como que foi esse processo? Queria que você contasse, assim, se você começou a trabalhar com isso ou se foi a vida que foi te levando, porque a gente sabe muito que tudo na nossa vida não acontece por acaso. Só lá na frente que a gente vai entender todo o processo, né? Então, acho que todo mundo aqui sabe como que é esse processo. Às vezes é doloroso e às vezes é tranquilo. Mas a maioria das partes é por amor que vamos, pela dor que a gente vai, né? Muitos casos. E eu queria que você contasse um pouquinho de como foi esse seu... primeiro, essa nossa conexão, né? Como que você viu esse projeto da Fênix de Salto Alto, como foi para você. E como que você trouxe isso e a gente vem trazer outros projetos, outras ideias. Tudo vai acontecer muito lindo, eu tenho certeza. Josi, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Já te falei, mas vou repetir que, assim, quando eu recebi o convite e eu fiquei sabendo do nome do podcast, Fênix de Salto Alto, eu arrepiei de verdade. Ai, que lindo. Tem muito a ver com a minha história, tem a simbologia da Fênix, tem muito a ver com a minha trajetória. E a minha trajetória na estética começou de um recomeço, Sim. né? Eu tive um diagnóstico de burnout, um estresse emocional muito intenso.
uma vida muito corrida, e eu precisei pausar por orientação médica por alguns meses, e nesse processo eu entendi que se eu continuasse daquela forma, eu não ia seguir de forma saudável. Então eu pausei todos os meus projetos, eu me afastei do trabalho e posteriormente eu saí definitivamente para me cuidar. Você já trabalhava com a parte de dentista? Não, eu trabalhava na área da comunicação. Sim. E foi ali, na área da comunicação, que eu tive o primeiro contato, porque eu trabalhava numa empresa, numa operadora, uma das maiores operadoras de saúde hoje do Brasil. Trabalhava na área de comunicação e ali eu tinha o contato dos profissionais com os pacientes. E era lindo ver o amor, o cuidado e o quanto aquilo impactava na vida daquelas pessoas. Então, esse foi o meu primeiro contato com a área da saúde. Sim. Né? E nesse processo que eu tive que me afastar por conta da minha parte emocional, eu entendi que eu precisaria recomeçar. Né? Sim, e não só zero, recomeçar, né? A minha vida pessoal, né? Recomeçar também a minha vida profissional. E isso não é muito fácil. Aliás, isso não é nada fácil. Não. Nosso né? lugar de tranquilidade, né? É o nosso canto seguro, você recomeçar do zero, igual quando eu saí de Minas e vim para São Paulo para recomeçar do zero. É muito difícil, sabe? Né? Chega a ser assim um pouco assustador. Mas nesse processo, quando de fato eu parei para me cuidar, eu tive o incentivo do meu marido para iniciar uma segunda graduação. E eu entrei na odontologia, né? Naquele momento eu nem sabia se de fato eu ia conseguir... Você ia gostar? Não, gostar também, mas se eu conseguiria finalizar, né? Uma segunda graduação, porque naquele momento eu ainda estava muito fragilizada. Uhum. Mas eu enfrentei o desafio e, assim, aconteceu algo muito mágico quando eu entrei na segunda graduação. No segundo semestre, eu recebi a laurea acadêmica, eu nem sabia o que era uma laurea acadêmica naquele momento. E aí, ali eu percebi que eu estava me reerguendo. Que eu de fato era capaz, mesmo que eu estivesse mudando de área, que eu estava me reconectando comigo mesmo, Sim. sabe? Enfim, aquilo para mim não significava uma certificação ou um prêmio por ter as melhores notas de todas as turmas da odontologia. Para mim aquilo era um renascimento como mulher, como pessoa, como profissional, né? Ali estava iniciando a minha nova trajetória. E quando eu finalizei a graduação e pela minha família já estar inserida dentro da área da estética, com a rede de clínicas de estética, que é a Estética Up, eu iniciei, logo que eu finalizei a graduação, eu já iniciei a especialização em harmonização orofacial. E quando eu entrei na harmonização, eu percebi que naquele momento era tudo muito exagerado, muito padronizado. Todo mundo tinha praticamente as mesmas características. Sim, a mesma cara, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não é característica, é a mesma cara, né? Vamos dizer assim. Tudo muito português. Padronizado, exatamente. E aí eu fiquei pensando que talvez eu não me encaixaria naquilo, mas como eu poderia me conectar com, né, os meus pacientes de uma forma diferente. E foi aí que eu entendi que aquele primeiro contato que eu tinha com a área da saúde, ainda na área da comunicação, era o que eu queria. Eu queria acolher, eu queria cuidar, eu queria entregar mais do que a estética, né? Conhecer mais a história de cada paciente, entender por que ele está ali naquela cadeira, por que ele veio buscar ajuda profissional, né? Às vezes, ele de fato está precisando, né, resgatar a beleza, enfim, eu se sentir um pouco mais cuidada. Autoestima, né? Autoestima, normal. Mas muitas pessoas que chegam ali, elas têm um outro propósito. E eu acredito que a grande maioria não olha para essa parte emocional. Sim. E quando eu consegui entender que isso era o caminho... Aí tudo fluiu, Tudo né? fluiu. Enfim, é muito estranho porque eu não sei se você já viu alguns casos de pessoas que eles fazem testes. Acho que eles colocam as pessoas uma contra a outra e pede para ela falar como ela se vê, né, no espelho. E a maioria das pessoas, elas acabam falando características totalmente diferentes do que ela realmente reflete. Então, quando você me falou que isso para você era tão importante, resgatar real a imagem do que a pessoa está vendo, que aquela imagem distorcida, isso fez total sentido para mim. Porque muitas das mulheres que a gente vê hoje, e até as nossas seguidoras, são fênix, pessoas que sofreram, né? Vieram de relacionamentos tóxicos, ou elas vieram de algum trauma, ou elas têm alguma dificuldade de aceitação, né? Da própria imagem. Então, elas precisam fazer, às vezes, as pazes com aquela autoimagem que ela acaba refletindo. E aí, nesse momento, quando você me falou, porque
foi até quando a coincidência foi tão grande que quando eu convidei ela, na verdade eu nem queria convidá-la, eu ia convidar uma pessoa que normalmente me atende na clínica. E aí a pessoa me levou você, que, tipo assim, super se conectou, porque você viu o meu projeto e falou, cara, isso é demais, porque tem tudo a ver comigo, com a minha história, eu quero muito falar pro seu público. Eu falei, nossa, vamos agora, vamos marcar. Então, assim, eu já fazia o tratamento lá na Clínica Up. Só vou aqui voltar para falar que hoje vocês têm 6 clínicas, né, da rede. Você é dona de uma, duas, não sei. Na verdade, a rede de clínicas Estética Up, ela foi fundada pelo biomédico esteta Dr. Sérgio Moreira. Sim. Né? Na sequência, acho que o meu noivo atendeu com ele já, né? Eu acredito eu acho que sim. E na sequência chegou aí o sócio, que é o Fábio Moreira, empresário, visionário, criativo, para complementar. E há 15 anos eles vêm fazendo um trabalho muito legal dentro da área da estética. Né? Hoje, eu tenho 2 clínicas, que é a Estética Up Morumbi e a Estética Up Campo Belo. Mas hoje eu atendo só no Morumbi. Certo. Então, assim, é uma empresa hoje, além de uma visionária, né? Totalmente ressignificando todo o processo da sua trajetória, você também é uma super empreendedora. Então, assim, eu falei, poxa, vai trazer muito conhecimento para todas nós, né? Como que foi esse início, se você teve tanta dificuldade, como que foi a sua aceitação? As pessoas te viram, mas é uma dentista? Qual que é o foco, qual que é a diferença de uma dentista para uma esteticista, né? Botox e tal. E como que você vê hoje, né? A primeira pergunta que a gente meio queria desembolar aqui é como que você viu hoje a estética, como que ela tá hoje na mídia, o que hoje a gente vê. Eu não sei se você viu o caso daquela Aline Riscado. Sim, e todo mundo. Sim. Então, assim, como tá Então, é muito engraçado que eu acabo marcando sempre os podcasts muito próximos dos assuntos. E é muito, muito rico isso. Ficou super em alta super em alta, porque todo mundo muitas pessoas criticaram, né? Então eu vi que algumas pessoas convidaram ela para fazer uma questão de uma harmonização facial, que é o foco, que é com que você trabalha. E como que você vê isso, né? Vê isso como exagero? Você acha que as pessoas hoje estão muito direcionadas a um padrão totalmente igual? Boca muito grande, bochecha muito grande, testa sem nenhum tipo de interação, a pessoa não tem nenhum tipo de fisionomia. Hoje, o que é isso, né? Hoje que a gente vê. As pessoas, de modo geral, as mulheres e os homens, eles estão mais conscientes, né? De que a harmonização orofacial, a harmonização facial, ela não é pura e simplesmente preencher, né? O caso da Aline é um caso bem específico, que no passado se fazia muito, né? De ir até uma clínica, fazer uma avaliação e aí fazer 12, 15, 16 ml de preenchedor ali numa sessão única, né? Isso é muita coisa? É muita coisa. Porque eu não sei o que é quantidade, né? Perto de uma pessoa leiga, o que seria... Pensando aí em 1 ml, a gente pode falar que é meia colher de café. 1 ml. 1 ml é meia colher de café, né? A gente coloca na região dos lábios ali. Ok, super compatível. 18 ml, ainda assim não é uma grande quantidade, mas é o que o nosso organismo ele pode receber por ano, entre 18 e 20 ml. Por ano, então. Seguro, exatamente. Quando passa disso, acaba sendo um risco, assim. Pode ser um risco, né? Pode ser um risco, com certeza, né? Aliás, qualquer procedimento que é feito sem critério, sem conhecimento, é um risco, né? É um procedimento invasivo. É invasivo, né? Exatamente. Uma agulha, então... Então, muito no passado, tinha essa questão de fazer uma harmonização facial com muito preenchimento, sem uma análise global ali, entender de onde vem o processo de envelhecimento, que a gente tem reabsorção óssea, então só trabalhar com preenchedores gerava resultados como esse. Há quem goste, tá tudo bem. Né? Se a pessoa se amar desse jeito, ótimo. Exatamente. Mas tem hora, tipo, vamos colocar um exemplo bem rígido, assim, tipo Michael Jackson. Porque a gente vê que é uma pessoa que perdeu totalmente o foco do que realmente é a beleza, né? Exatamente. Provavelmente ele devia estar com uma deficiência em alguma coisa e ele queria trazer de alguma forma fisicamente aquela estética por fora. Hoje, as pessoas têm esse mesmo padrão ou foi mudado? Por causa muito de outros procedimentos que vieram junto com preenchimento, ácido hialurônico. E o que seria essa HOF, né? Harmonização orofacial.
Qual que é o sentido disso e qual que é a diferença hoje? Se existe uma diferença, porque hoje a gente vê muitos profissionais, né? Qualquer profissional aí da área aplicando Botox. Existe alguma diferença desses profissionais que têm essa especialização ou não? A harmonização orofacial, ela é exclusiva da odontologia, ela é uma Certo. especialidade da odontologia, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia. Ótimo. Os outros profissionais, né, as especializações, é para harmonização facial. O orofacial é exclusivo do cirurgião dentista. Ah, entendi. E se há alguma diferença, na verdade, assim, o que as pessoas se enganam é que, na verdade, eles acham que a harmonização orofacial é puramente estética, mas não é, né? É nessa área em que os profissionais, eles são habilitados, né? Especializados para diagnosticar, para planejar e para tratar alterações estéticas e funcionais da face e do sistema estomatognático. Então, não é puramente estética, tem toda a parte funcional pela própria profissão. Entendi. A questão de mastigação e isso tudo influencia, né? Exatamente, Tá. oclusão, a questão de disfunção de temporomandibular, às vezes o paciente tem bruxismo. Ai, eu tenho. Eu tive, né, um tempo. Eu tive, não sei se eu tive bruxismo, que eu tinha que usar a plaquinha para dormir. Mas era muito a questão da tensão, do Sim. estresse. E eu sentia que eu rangia muito os dentes. Eu acordava com essa região assim do maxilar bem dolorida. Sim, é bem comum. Só que uma coisa auxiliou muito nesse processo. Eu comecei a fazer meditação e relaxamento. E aí eu comecei a entender que eu comecei a dormir com mais tranquilidade. Então, eu parei, não sei se estou sem nada disso, mas realmente eu vi muita melhora em relação... Tinha uma época que eu abria a boca, sabe quando você escuta até um estalo? Sim. Então, eles me falaram que poderia até aplicar Botox nessa região, porque, Para relaxar a musculatura. Para relaxar a musculatura. Então, assim, até esse ponto eu cheguei de estresse, totalmente estressada, louca do estresse. Mas, enfim, doutora, a sua história em relação esse recomeço, né? Houve algum empecilho, assim, que você teve? Eu sei que você teve apoio do seu marido, Muito. você tem 2 filhos, né? Como que você vê isso? Porque tem muitas mulheres hoje que às vezes não têm apoio, né? De um terceiro, às vezes elas têm que ir sozinha. E você teve o apoio do seu esposo. Você acha que isso facilitou o processo? Como que você vê isso? Para mim, esse processo ele só aconteceu porque eu tive o incentivo e o apoio do meu marido, né? Quando ele sugeriu que eu iniciasse uma segunda graduação, nós sabíamos também ao mesmo tempo que, embora eu estivesse fragilizada, eu não tinha uma rede de apoio, Sim. né? Então, ele, além de trabalhar, era a minha rede de apoio enquanto eu estava na faculdade, enquanto eu estava na especialização, porque as crianças precisavam de cuidado. E como a gente não tinha ninguém ali para auxiliar, ele acabou sendo o meu mundo ali, Sim. em todos os sentidos. Sim. Então, assim, para mim, se ele não existisse na minha vida, certamente eu acho que eu ainda estaria num lugar, eu vou dizer, confortável, porém não saudável. Sim, porque você estaria precisando de apoio para dar esse passo, né? Exatamente. Imagino eu. É muito Não é fácil, não é fácil. Tá. E como que foi o seu início na estética? Você já conseguiu os pacientes já de imediato? Porque como que é, né? Uma dentista simplesmente ir para uma área de estética. Como que a cliente chega até, a paciente chega até você, vou aplicar o Botox. Teve que fazer alguma especialização fora isso? Porque tem a questão da confiança, tem as pessoas que indicam, porque Sim. tudo é uma... vai nessa médica, nessa doutora, porque eu te indico. Porque começar numa nova trajetória não é fácil, né? Não é fácil. Empreender não é fácil, recomeçar não é fácil. Mesmo que você tenha uma especialização e seja regulamentada, para você conseguir pessoas que confiam no seu trabalho, tem que ter um resultado. E como foi isso? Como que você hoje mostra, você tem redes sociais, como que são seus pacientes, o seu feedback? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo. Como todo início, não foi fácil, né? Eu já trabalhava na área, porém, quando eu iniciei, eu terminei a graduação e já iniciei a especialização, porque tem 2 caminhos, né? Quando você termina a graduação, ou você vai fazer cursos livres, ou você vai se especializar de fato.
né? E eu optei pela especialização. Então, durante todo esse período, né, eu fui atendendo os pacientes e, assim, a grande base da estética, na verdade, é claro, as redes sociais, elas ajudam, mas é a indicação, Sim, né? é QI, né? QI indica. Exatamente. Então, assim, cada paciente que saía ali da clínica já saía com uma carinha feliz, assim, né? e logo já, olha, fulano me indicou. Minha amiga foi, fez o preenchimento, eu gostei. Posso marcar horário? Então, assim, foi crescendo, claro, de forma lenta, mas de forma muito saudável. Muito Sim, saudável. sem Então, aquela coisa desesperada, né? Exagerada. exatamente. Então, a minha grande base, assim, desse início foi, de fato, a indicação. Tá. Mas assim, eu vi um diferencial muito grande no tipo de atendimento que você faz. Porque a gente chega no consultório e fala, quero colocar isso, quero colocar Botox, tá? E você pega o seu espelho, né, e fala, o que que hoje, pede para a pessoa colocar na frente, né? O que hoje tá te incomodando, né? Então, essa pergunta eu acho muito fundamental, porque você precisa entender qual a imagem que ela está enxergando naquele espelho, né? Para você realmente ver e falar, deixa eu ver aqui se realmente é essa imagem que eu estou vendo dela. Deixa eu conversar um pouco. Por que que isso te incomoda? Né? Me conta. Fala um pouco dessa sua experiência. Existe algum feeling que você... Eu sei que é intuitivo. E ninguém faz nada por acaso. Se você está neste meio, é porque você hoje é para estar neste meio. E você Eu está sendo acredito nisso também. muito bem nele. Porque seus atendimentos são totalmente diferenciados. Você pede para que as pessoas falem o que incomoda. Porque muitas pessoas falam, eu quero ficar com a boca igual de fulano. As redes E sociais... a pessoa não tem aquela boca. Como que você vai colocar a boca igual a do fulano? As redes É sociais, elas impossível, né? trazem essas ideias, às vezes, que são irreais e Sim. inalcançáveis Sim. para um público que não necessariamente tem a ver com aquele procedimento, né? O fato de eu receber o paciente, eu preciso, primeiro de tudo, acolher ele. Eu preciso entender por que ele sentou naquela cadeira, o que trouxe ele até aqui, né? Eu preciso entender um pouco sobre a saúde dele, eu preciso entender quais são as principais queixas dele, porque uma simples avaliação todo mundo faz, né? Você precisa melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, talvez faria isso. Mas assim, quando o paciente traz a queixa dele, é uma oportunidade também para você conversar com ele, acolher, conhecer quem é aquela pessoa, em que momento da vida ele está, o que trouxe ela para tentar se reconectar com ela mesma, seja através da estética ou de qualquer outro tratamento que ela esteja buscando. Sim. Então, isso para mim, de fato, é essencial. É nesse momento que, assim, é o meu primeiro vínculo, né? É o meu primeiro momento em que eu crio um vínculo com o paciente e que, de fato, eu entendo qual é a real necessidade dele. Porque muitas vezes o paciente senta na cadeira e, assim, para uma análise simplesmente por estética, ele não precisa de nada. Sim, a pessoa já é linda. É linda. Só que ela não está realmente se enxergando. Não, e às vezes a pessoa que está dentro de um contexto super positivo quer fazer N procedimentos. Então, meu trabalho também é dizer não. Eu tenho pacientes com dismorfia, né? Dismorfia seria? Dismorfia é quando você tem uma alteração na sua percepção de imagem. Ou quando você foca muito na sua parte estética, corporal ou facial. E que, de fato, aquilo não é. Não é aquilo que está... Ele enxerga muito defeito onde não tem, busca pontos de melhoria onde não precisa, isso acaba se tornando, eu vou falar aqui, um grande problema. Sim. Né? E eu tenho um paciente com dismorfia... Que aí você acaba o quê? Indicando ele para um terapeuta, para um... No Não. meu trabalho clínico, assim, primeiro eu trabalho muito a autoaceitação, né? Embora existem padrões estéticos, como eu disse, não cabe para todo mundo, né? O lábio que fica adequado para uma pessoa, não necessariamente vai ficar legal em outra. Então, eu trabalho muito a autoaceitação. Eu entrego, de fato, o espelho para o paciente e eu peço para ele destacar para mim o que está incomodando e o que ele gosta. E eu vou evidenciar isso para eles com outras imagens. Às vezes eu mostro, né, a minha pele mesmo. Eu converso com ele de fato para que ele possa entender que talvez ele não esteja num local seguro, num lugar seguro. Não digo de espaço físico, mas que ali ele não vai se reencontrar. Porque já existe um padrão de beleza ali que é natural e único e que não precisaria. Talvez ele esteja buscando outra situação, né? Um conforto ou alguma coisa ali que está faltando na vida pessoal e emocional. Sim. Então, eu tento conversar com o paciente e explicar isso para ele. E muitas vezes, sim, eu faço o encaminhamento para um profissional, né? Nem sempre, claro, o paciente vai aceitar, né? Mas sim, eu grado. pontuo que, de fato, inclusive, recentemente eu recebi uma paciente linda, maravilhosa. Não tinha um defeito. Querendo fazer
Tudo. Dizendo que não gostava de tirar fotos, que Olha, pra você não ver. tirava fotos porque ela se sentia feia, em nenhum ângulo e que... Linda. Meu Linda. Deus. Não fiz nenhum procedimento. A gente conversou bastante, né? E não fiz nenhum procedimento. Provavelmente, eu não sei, né? Pode ser que ela tenha ido em outro profissional e ele tenha feito tudo nela. E aí ela realmente vai continuar com aquela imagem de não aceitação, porque ela não é ali que ela vai encontrar. Às vezes é momentâneo. Ela vê, ah, tá, legal, ficou aqui e tal, beleza. Passa uma semana. Será que realmente ela vai ficar Exatamente. satisfeita Ela com não aquela vai. imagem? Não é. Porque nem o natural Porque dela, eu que já é acredito. bonito, ela não aceita, né? Então, assim, criar um outro padrão que nem ela tá enxergando como um padrão adequado é uma área de risco, Sim. né? É uma área de risco para o paciente, né? É claro, todo mundo fala assim, nossa, mas você recusa para... Sim, eu recuso procedimentos e eu falo não para paciente. Eu falo não para toxina botulínica quando tá fora do prazo. Eu falo não para preenchedor quando não tem indicação ou para qualquer outro procedimento. Isso faz parte da vida do profissional de harmonização orofacial. Sim, É saber dizer não. sim. Nossa, e isso é muito difícil de acontecer, porque o que temos aí são profissionais que, às vezes, você nem lembra que tá vencendo, eles já mandam mensagem, olha, seu Botox tá vencendo e tal. Então, você fica naquela, sabe? E você nem viu que havia necessidade, já vem uma mensagem da clínica falando, olha, já tá vencendo. Toxina botulínica, Toxina, é porque é difícil falar, gente, é isso Botox, né? Desculpa. é marca, né? É. A toxina botulínica, ela tem essa luzinha por Aham. conta da prevenção. Na verdade, ela não é um tratamento, ela vai prevenir que a sua pele se move, que os seus músculos se movimentem, que sua pele crie fraturas dérmicas, são aquelas marquinhas estáticas, as famosas rugas estáticas que ninguém quer ter ao longo da vida. Sim. Então, se você não faz as aplicações dentro de um prazo adequado, a sua musculatura vai voltar a funcionar, você vai criar essas fraturas dérmicas e aí você vai ter um prejuízo estético. Então, na verdade, a reaplicação da toxina botulínica, ela é preventiva. É por isso que respeitar esses intervalos, o mínimo e o máximo, é fundamental. E às vezes por isso que chega a mensagem lá. Sim. E o que acontece? Hoje a gente vê, essa semana mesmo eu vi uma clínica fazendo vários procedimentos e acaba que a gente fica curioso. Não tem jeito, doutora. Eles mostram a foto do antes e depois e você vê cada mudança muito radical. E tem um pessoal agora trazendo os maridos para ver as esposas. Eu acho que 50 e poucos, 60 anos, pessoas até de uma idade mais avançadas. Aí teve um casal que eu via e o marido ali meio que se emocionou de ver a imagem da esposa dele mais jovem. E aí ele falou, olha, poxa, como que a gente faz para voltar no tempo? Praticamente ele viu aquela imagem Que legal. e ele viu a esposa dele quando praticamente ele a conheceu. Então, assim, será que isso é realmente legal? Será que as pessoas não estão exagerando? Será que elas estão com medo de envelhecer? É meio polêmico o que eu estou perguntando. Até porque tem gente que se sente na segurança. Tem algumas pessoas que são muito radicais, que não querem nem pintar cabelo, que quer continuar com o cabelo branco, e eu acho que até é muito radical. Porque se tá tudo bem para ela, ok, mas tem gente que fala, eu não vou fazer nada, não vou fazer preenchimento, não vou fazer nada, eu vou continuar velha. Aí fica lá aquele maracujá de gaveta, enfim. Mas tem pessoas, é pessoal. Mas tem pessoas que estão muito exageradas, né? Você vê que tem pessoas assim, com a mesma cara, né? Vamos dizer assim, eu sei que é feio falar cara. Eu falei até como hoje, falei, amor, tem que falar rosto, não pode falar cara, é o rosto. Mas tem gente que tá com o mesmo rosto, com o mesmo sorriso, com a mesma boca, com a mesma sobrancelha. Eu falo, daqui a pouco vamos estar todos iguais, né? Não tem a diferença. Hoje, na verdade, as pessoas estão mais conscientes, né? As redes sociais, elas trazem... Você acha que tá consciente mesmo? Olha, principalmente as mulheres maduras, sim. Né? Essa questão de você se espelhar muito no que você vê nas redes sociais, e uso de filtros e dos influenciadores, né? Fica muito focado naquilo, é uma característica das mulheres mais jovens, né? Que estão buscando sempre se encaixar dentro de algum padrão ou simplesmente porque gostam daquilo e também tá tudo bem, né? Não é uma questão. Mas as mulheres maduras hoje, elas estão mais conscientes, elas não chegam no consultório querendo transformação, diferente das jovens. Meio termo, né? Elas não querem amenizar apagar um pouco aquelas fissuras, né? Para que elas envelheçam bem, mas que não mude muito a característica da idade, né? Não quer Porque mudar. também não é muito legal você ficar, qual que é a sua idade? Nossa, mas não parece que você tem idade, tá com a carinha de jovem. Você já pegou alguma paciente muito jovem? Qual seria a idade, assim, que você fala, 16, 15, 20? Qual seria? Existe uma idade
padrão, assim, para que a pessoa consiga, para ir procurar um profissional da área de estética? Você fala, nossa, a menina tem 16 anos, ela não tem nem direito às marcas de expressão básica que o corpo dela realmente, de uma mulher adulta, e ela já quer amenizar. Buscar, eu acho que as jovens hoje, meninas aí, a partir dos 14 anos, já estão focadas em preenchimento labial. Boca, né? Boca, O exatamente. negócio é boca. Boca. Mas assim, não faço. Tá? Não é um você, público. né? Não faço. É um público que, de fato, como eu te falei, né, por conta das redes sociais, ficam buscando padrões, aqueles padrões repetidos que elas costumam ver todos os dias, mas sim, jovens procuram profissionais da área para fazer procedimentos diversos, né? Mas a partir dos 18 anos, alguns procedimentos já são indicados, né? Mas não para todo mundo. É indicado, por exemplo, para uma pessoa que já apresenta, né, as rugas. Sim. Né? Tem pessoas que são muito expressivas, né? Exatamente. As rugas que a gente chama de rugas dinâmicas, Sim, são aquelas que aparecem quando a gente fala. Então, às vezes o paciente, ele é jovem, tem 20, 22 anos e já tem indicação para fazer uma toxina botulínica. E às vezes tem paciente de 25 que não tem. Então, assim, procurar, eles procuram de fato, né, para N situações. Mas aí, a partir dos 18 anos, já é indicado, já né? É indicado. Sim. E você teve algum caso, assim, que você teve que fazer algum ajuste? Porque a gente vê aí muitas pessoas que passam por mãos de profissionais não tão gabaritados e acabam tendo reações. Reações que às vezes a gente acha que é questão de normal, por causa de alergia, alguma coisa assim, mas procedimentos que não deram tão certo. Já recebo. Já recebe. E como que é? Tem gente que não aceita. E tem gente que aceita e fala, olha, eu vou tentar amenizar isso, mas não é garantia. Como você trabalha isso? Cada caso é o caso. Então, assim, tem alguns pacientes que chegam com procedimentos estéticos que são os injetáveis, né, com insatisfação e às vezes muito fragilizados emocionalmente. E tem pacientes que vêm de pós-cirúrgico mesmo, né? Fez alguma cirurgia estética, não gostou, ficou com algum tipo de deformidade e não quer voltar para a mesa de cirurgia e busca alternativa dentro da harmonização. Então, tem essas duas frentes. Esqueci o que eu ia falar, desculpa. Não, mas é questão porque... mas qual o tipo de procedimento? Tipo aquele dos olhos, que normalmente o pessoal faz nariz? Quais os normalmente? Todos você consegue às vezes corrigir no seu consultório? Na verdade, corrigir, acho que é muito amplo, né? A gente consegue minimizar muitas situações. Entendi. Né? Então, às vezes, o paciente chega com um produto fora do lugar, ou um produto que não é adequado ali para aquela região, e aí vem com edema, ou vem, enfim, com algumas situações. E aí, cabe analisar se, de fato, se há possibilidade de fazer a remoção com total segurança, e numa outra sessão fazer uma aplicação, totalmente indicado. E dá para tirar o ácido? O ácido hialurônico. Dá para tirar? Dá para tirar, sim. Então, porque ele acaba sendo... O organismo acaba... Ele reabsorve ao longo do tempo. Sim. Mas sim, tanto numa possível intercorrência, como num caso de insatisfação estética, há uma enzima chamada hialuronidase, que ela degrada o ácido hialurônico. Então ela acaba dissolvendo, né? Vamos dizer assim, né? Então ele é reversível. Então, para algumas regiões, isso para o ácido hialurônico, tá? Toxina botulínica, não. Depois que aplicou, vai ficar... Bioestimulador de colágeno. Vai esperar e tem que esperar. Tem aqueles fios também que o pessoal coloca. Não. Existem algumas formas dele degradar mais rápido ou fazer a remoção cirúrgica. Sim. Né? Mas falando do preenchedor em si, às vezes se tem alguma sobrecorreção para fazer e for possível, sim. Agora tem casos que de fato não dá, né? Pra gente fazer nem a remoção ou a assimetria tão acentuada, ou até por um processo cirúrgico que, de fato, não dá para intervir. E eu explico isso sempre para o paciente com total transparência, né? Muitas vezes, eu até peço para ele retornar para o profissional que fez o primeiro procedimento para fazer a remoção, e aí ele volta, casos mais complexos, e aí ele volta para fazer... Para você fazer isso, do zero, né? Exatamente. Vamos dizer assim, né? Nossa, é muito complicado, meu Deus. Imagina, eu tenho alguns vídeos que eu vi na internet, pessoas com boca gigante, e como que isso... E a pessoa, realmente, ela perde a referência da própria imagem, né? Eu não sei como que a pessoa pode sobreviver com isso. Eu acredito que, assim, é a autoaceitação e a autopercepção, né? Às vezes, ela está tão condicionada a fazer sempre aquilo, né, que ela não nota que já saiu fora da linha do seguro e do aceitável. Isso tanto para o paciente quanto para alguns profissionais. Agora, por exemplo, se uma pessoa vai até você e ela fala, eu quero mudar isso e aquilo em mim.
quais os casos, assim, que você vê? Fala, normalmente é alguém que induz a pessoa aí ou é uma coisa da cabeça dela mesmo? Tem os dois Tem os casos. dois Tem os dois casos. casos. Tem pacientes. Que às vezes fala, meu marido falou Isso. pra eu fazer e tal. E aí a mulher vai lá e faz porque ele deu a indicação pra ela fazer. Mas nesse caso há uma conversa antes, né? Uhum. A gente tem, enfim, anamnese, a gente tem toda uma conversa ali, um acolhimento, e quando isso de fato acontece, muitas vezes ela só vem para tentar agradar o outro. Não ela né? mesma, né? Não ela mesma. Então aí já é uma luz de alerta e é hora de falar não. Nossa, Deus. E aí elas ficam decepcionadas e tipo, não quer me atender, alguma coisa assim. Não, muitas vezes, assim, eu acho que elas vêm mais para satisfazer a vontade do outro, né? Entendi. E aí retornar com essa devolutiva de que não ter indicação ou que não é o momento, é uma segurança a mais. É uma né? segurança. E claro, tem algumas que acabam, olha, minha amiga falou que realmente está faltando alguma coisinha aqui, dá para melhorar. Quando a paciente dá indícios e sinais de que ela é o desejo dela, é outra situação. Mas quando ela vem, né, com essa queixa, que é a queixa do outro e não a queixa dela. Aí é hora de dizer Porque não. às vezes nem ela viu, né, aquela deficiente, o outro viu, apontou e ela se sentiu no... E o contrário também acontece. Às vezes a paciente sai do consultório achando o procedimento lindo e maravilhoso, e aí alguém falou qualquer situação e ela volta com uma imagem distorcida. Mas falando positivo ou negativo? Não, geralmente é negativo. Saiu amando o procedimento. Quando volta, olha, então, eu acho. Assim, é mais difícil acontecer, mas as duas faces, elas são verdadeiras e elas acontecem. A opinião alheia interfere muito. Eu tive uma fase na minha vida que eu tive muita dificuldade em relação à aceitação do meu físico. Eu não estava realmente satisfeita com muita coisa minha, mas eu achava que era na estética, né? E aí, quando eu fui fazer a estética, por isso que eu me reconectei muito, assim, com o seu projeto, eu me via no espelho e não me achava bonita. E todas as pessoas viravam e falavam assim, mas você é tão bonita, você tem uma luz, e eu não enxergava isso. Eu não via de forma alguma. Até o ponto que eu vi, eu falei, não, eu preciso tratar isso e tá lá dentro. Por isso que eu venho hoje e toco muito nessa tecla. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é que você tem que arrumar o que tá lá fora para depois arrumar o lá dentro, não. É tudo uma construção de dentro para fora, porque às vezes não há nem necessidade de mexer lá fora, né? Você tá bem por dentro, você tá linda por fora e tá tudo bem, né? A aceitação acima de tudo. E isso já também aconteceu ao contrário, quando eu estava muito segura de mim, aí eu fiz algum procedimento e eu recebi algumas críticas, principalmente de colegas de trabalho. E que depois de um tempo, e eu sempre fui assim, muito dedicada à minha estética, gosto de colocar cílios, unha, me maquiar, é uma coisa natural da minha pessoa, eu me sinto bem assim. E passou um tempo, algumas pessoas começaram, um apareceu com cílios também, e a outra depois colocou boca também, e eu falei, poxa... Naquela hora, naquela época, não estava legal para mim, e porque hoje ela tá nesse mesmo patamar. O que está acontecendo? Qual é a crítica? E aí eu comecei a aprender. Eu falei, poxa, às vezes o outro, ele reclama de você, mas é uma coisa que tá em falta dele, né? Também, exatamente. Dele também. Então, assim, ele viu que nele estava faltando uma coisa que ele achava que estava excesso em mim. E eu achava isso muito louco, assim. Mas são experiências, né? A gente vai trabalhando e a gente vai aprendendo, né, no decorrer da vida. Com certeza. E hoje, como que você vê, qual o conselho hoje de uma mulher sofrida, que às vezes não tem condição, às vezes, financeira, porque não é barato um tratamento, né? Não é. Qual seria uma indicação do que ela pode começar a fazer? Um exercício do espelho, o que você poderia indicar para mulheres, para ela ver e tentar melhorar um pouco daquela imagem, que é a questão daquela palavra que eu esqueci o nome, como é aquela imagem distorcida, né? Dismorfia. Dismorfia, aquela dismorfia
em relação à imagem que ela tem, que ela reflete? Você acha que teria alguma forma da gente amenizar isso ou não? Eu acho que o primeiro passo é ter a consciência de que se você está ou não bem por dentro, Sim. né? Porque isso vai ditar muito aquilo que você olha e que você vê de fato no espelho. Quando você não está legal emocionalmente ou tem algum problema de saúde, isso vai refletir fora. Isso Sim. vai refletir nos seus cuidados, isso vai refletir no seu ânimo e vai refletir na beleza de forma geral. Então, o que eu aconselharia? Se tá tudo bem por dentro, né, e você não tá se enxergando como você gostaria no espelho, é porque acho que é hora de fazer alguma melhoria, Sim, né? sim. De iniciar os procedimentos Às vezes uma estéticos. alimentação melhor, né? Um cuidado um pouco com mais cuidado, com mais zelo, porque na verdade o nosso corpo é o nosso templo, né? Com A gente certeza. tá ali o tempo todo, somos nós que vamos trabalhar, somos nós que vamos executar as tarefas do dia a dia. Então, se a gente não tá bem, se o nosso corpo, nosso maior nossa maior ferramenta não tá bem, como que a gente vai executar as tarefas do dia a dia tão básica, né? Então, acho que é fundamental a gente ter esse cuidado, uma alimentação melhor, fazer uma academia, começar a tomar mais líquido, se alimentar melhor, dormir melhor. Ah, se a pessoa fuma, parar de fumar, tentar fazer coisas que vão trazer um benefício para ela no futuro. Como que é o atendimento hoje das suas mulheres acima dos 40 anos? Você vê muitas, eu vi que você falou que as mulheres acima dos 40, elas estão muito mais conscientes do que realmente é beleza. Você acha que é muito por causa disso, pelo exagero da mídia, e elas estão mais seguras? Ou você acha que elas estão mais certas do que elas querem? Você acha... O que você acha? Eu acredito que elas sim estão mais conscientes, não só porque elas já visualizaram o exagero aí num período, De tempo, né? período curto de Uhum. tempo, né? E virou uma vitrine do que eu não quero fazer, Pra mim, né? Eu não quero fazer. E as mulheres maduras, na verdade, elas chegam no consultório, elas buscam pequenas melhorias, elas não querem grandes transformações, elas só querem se reconectar com elas mesmas, né? Nossa, eu percebi que meu lábio tá mais murchinho, né? Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, mas é sutil, não vai ficar tão volumoso. Então, assim... Que eu já vi fulano com bocão e eu achei bico de Exatamente, bico de de pato. pato. Todo mundo, ai, fica artificial, fica com Sim, aspecto de bico de pato. sim. E aí eu explico, enfim, tudo isso para elas. E elas estão bem mais conscientes do que há pouco tempo atrás. Você acha há pouco tempo atrás o quê? Uns 2 anos, Não, 3 anos, acredito que mais? não, mais. De 5 anos 5 anos pra cá. trás. Porque Teve a gente uma grande vê, virada de chave, Ah. né, na percepção da harmonização e dos procedimentos estéticos injetáveis de modo geral, por conta de que, não sei se você se recorda, mas você abria as redes sociais, a internet, todo dia tinha um novo harmonizado e todos estavam A mesma cara. com o mesmo padrão. Exatamente. Aquele queixo quadrado, bem básico. Parece que eles aprenderam a desenhar e todo mundo ficou com o mesmo queixo, com o mesmo Então, rosto, essa a mesma é boca. uma era que já passou e aí elas estão de fato mais conscientes. Infelizmente, os jovens, né, não todos, claro, mas uma boa parcela ainda tenta se encaixar dentro de um padrão? de um padrão que às vezes não é o padrão pro biotipo, não é o padrão pro estilo de vida que ela leva, mas isso a gente alinha em consulta e sempre dá muito certo. Porque os jovens, assim, eu não tenho muito conhecimento mas a gente vê, né, muita coisa nas mídias. Mas o jovem em si, eu não sei se eles estão muito ligados a estéticas, né, assim. Eu não sei se é mais a nossa geração ou se é mais uma questão que os jovens hoje, eles não... Eu não sei, mas eu acredito que eles não estão ligando muito, né, para isso. Tem muitas mulheres hoje que, pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou gordinha, não sei o quê. E tá tudo bem, que se ela tá bem assim, ótimo. O importante é que seja genuíno, né? Que esse reconhecimento, que essa imagem, ela seja genuína, que seja pura e que seja ela de verdade, que ela não esteja se espelhando em ninguém para ser diferente. Exatamente. Então, é muito louco isso. A gente vê muita coisa. Então, assim, o nosso bate-papo mesmo foi realmente para a gente desmistificar muito tudo aquilo que a gente vê hoje na mídia, né? A gente viu muitas caras e bocas muito iguais. Sim. Hoje
a gente viu, teve o caso da Aline, que a gente começou a comentar. Não sei se ela vai aparecer com um rosto totalmente diferente, mas o pessoal aí tá... Com certeza ela já deve ter recebido alguma proposta. Não, eu vi na rede social e realmente ela recebeu essa proposta. A clínica começou a fazer o procedimento, mas eles estão fazendo meio que tipo, como que fala, gente? Estão fazendo como é que fala quando você adia e depois você vai soltar para trazer bastante pessoas para querer ver aquele resultado, né? E realmente, eu não sei se é porque quando a gente engorda, emagrece muito, o rosto da gente cai um pouco, né? Igual, por exemplo, quando eu cheguei com 40... Engraçado que quando eu cheguei aos 46, entre 45 e 46, eu não senti tanta diferença. Hoje, com 47, eu tenho sentido muita diferença. Meu rosto, assim, a parte das bochechinhas, mesmo eu estando mais magra e tal, que eu tava mais gordinha, principalmente no período da pandemia, eu senti que meio que, eu não sei se é uma característica da nossa idade, parece que a gente vai derretendo. A gente começa derretendo. Essa é a principal queixa do consultório. Meu rosto está derretendo. A derreter. Fala, meu Deus, tá derretendo. Mas o nosso processo de envelhecimento, enfim, ele acontece desde o momento que a gente nasce, mas a partir dos 25 anos, a gente começa, de fato, a ter perdas naturais de colágeno. Eu nunca fui ligada a creme. Eu nunca fui ligada a creme, aquela... Porque tem gente que tem, né, aquela coisa de passar creme, skincare, e virou fama, isso... Eu não tenho paciência nenhuma. O negócio é água, sabonete e só. Maquiagem, mas limpo. Olha, o skincare faz diferença. Faz diferença, inclusive, no resultado da toxina. Mas eu vejo isso hoje, depois que eu cheguei nos 47. E aí que não é, e é meio tarde pra eu começar a fazer isso. Não é tarde, nunca é tarde. Tá vendo? Dá tempo. Nunca é tarde. Mas eu tenho que fazer o skincare, mas eu não tenho muita paciência, meu Deus, e ficar lá. E eu vejo, eu não sei se você viu, as coreanas, né? As coreanas, elas têm um rosto que parece uma bundinha de neném. Aliás, os produtos coreanos são maravilhosos. Então, será que eles são de verdade mesmo, esses produtos? Porque... Cara, a gente vê tanta coisa e eles passam tanta coisa no rosto e aí fica aquele rosto assim parecendo de porcelana. É lindo. É muito lindo. Será que isso é verdade? Assim. Ou é a alimentação deles? Não, com certeza, tudo influencia. O que é? Né? Nós brasileiros, ou é realmente o sangue, né? Acho que é um conjunto de fatores. Um conjunto de fatores, mas a alimentação, os cuidados que eles têm, o cuidado diário deles, a qualidade de vida que eles têm, a parte emocional deles, da grande maioria lá, é muito, né, diferente do que a gente vive aqui nessa correria. E aí, na hora do almoço, às vezes não dá tempo, você come qualquer coisa e é o que dá. E quando almoça, né? Então, a nossa qualidade de vida acaba interferindo também um pouquinho na nossa eu senti muita diferença. Eu senti muita diferença quando eu vim para São Paulo. Assim, aqui a gente tem que comer muito rápido. Então, assim, acaba comendo muita porcaria. Aqui é muito corrida. Então, assim, eu sinto falta de Minas, porque Minas tem café, almoço e janta, né? Então, você tem almoço, café e janta. Então, janta não é lanche, igual aqui o pessoal come lanche, ou pizza, ou macarrão, ou não sei o quê. Não, lá é arroz, feijão, salada, verdura, legumes e uma proteína. Aqui eles falam mistura. Então, assim, é muito louco como que mudar de um estado muda também o nosso... então, eu acredito que eu envelheci mais aqui em São Paulo do que lá em Minas. Aí o pessoal vira pra mim e fala assim, não, mas você não parece que tem 47. Eu falei, é água de Minas. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu envelheci muito rápido, meu Deus. Mas nunca é tarde, tá? Não, eu tenho que voltar não, eu tenho que iniciar meu skincare, né? Continuar fazendo meus botox com o tempo que eu tenho que esperar o tempo certo, né? E outras coisinhas aí que a gente tá planejando, né, doutora? Outras mudançazinhas aí. Surpresa. Logo, logo vai chegar, né? Com certeza. Gente, então é isso. Nossas fênix hoje, elas vão ficar por aqui, né? O nosso programa hoje foi muito enriquecedor, foi maravilhoso. Gostei muito. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, adorei nosso bate-papo. Aí eu vou passar para as meninas a sua rede social, para a gente conhecer mais da clínica AP Morumbi e as outras redes, né? Em outros bairros, são 6 clínicas. E o preço deles também é muito bacana, muito legal, parcela, tem facilidade. E hoje são profissionais hoje que
são muito gabaritados, e a questão não é gabaritado, a questão é a questão a real necessidade, né? Se você vê realmente se tem aquela necessidade de aplicar aquele botox, de fazer aquela mudança tão radical, que não é uma empresa comercialmente falando só querendo lucrar financeiramente. Quer Porque, um na resultado, verdade, quer o cliente, o paciente para toda a vida, para um processo, né, de querendo ou não, envelhecimento, um também protocolo. é saúde. Né? Sim. A gente lida com pessoas Sim, e envelhecer estética e faz saúde. parte. Sim. Não, é muito legal isso. Então, assim, vou deixar para vocês, nossas fênix, um beijo. Agradecer muito a nossa doutora maravilhosa. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Espero que a gente possa fazer outros podcasts, trazer outras dúvidas, principalmente para mulheres na menopausa. A gente quer trazer muita coisa, principalmente com essas mudanças do hormônios que você comentou que está também começando a já ter vias de uma, como que se diz, uma pré-menopausa, né? Então, a gente vai ter muito assunto aí para falar no futuro, viu, minhas lindas? Um beijo grande, fiquem com Deus e não esqueçam que estamos aqui para evoluir sempre e que vocês possam ressurgir das cinzas e criar voos maravilhosos. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Até mais.